Gente, presta atenção numa coisa. Nesse caminho de fé, tanto eu, como o apóstolo Bernardo, como os homens de Deus, como você talvez, já deve ter visto muita coisa. Jesus curar, Jesus libertar pessoas, Jesus transformar vidas e salvar multidão de gente. E você vê um trabalhar de Deus fluindo na vida de muita gente. Eu mesmo já vi, por intermédio de orações, até mesmo feita por mim, pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, e várias pessoas chegarem na igreja de uma forma, e Jesus transformar, e essa pessoa ficar maravilhosamente bem, e até hoje está feliz. Já vi casamentos entrarem destruídos, casamentos serem restaurados. Já vi quando Deus quer, e pessoas também, claro que Deus quer, e pessoas permitem que Deus faça algo na vida delas, as pessoas serem transformadas de uma forma sobrenatural. É como se mudasse da água para o vinho. Por isso que o primeiro milagre de Jesus foi ele entrar lá na casa, na festa, e mudou e transformou a água em vinho. É o sinal que Deus faz isso na nossa vida. Ele transforma aquilo que não tinha a possibilidade de ser transformado, porque talvez nem eu e nem você teria essa possibilidade de ser transformado, e fomos transformados por Deus, e glória seja dada a Ele por isso, porque sem Ele a gente não estaria aqui hoje adorando e salmodiando o nome dEle. Mas uma coisa, gente, que eu nunca vi, e eu também leio em vários versículos da Bíblia, que Jesus curou vários enfermos, e isso é fato, você também sabe. Mas uma coisa que eu nunca vi foi um monte ser transportado de um lado para outro. Você já viu alguém fazer isso? E nem vai ver. Por quê? Porque toda vez que você vê um monte deslizando, caindo em pistas ou em casas, acontece o quê? Tragédias. E pessoas morrem, e casas são destruídas. Então, esta fé que Jesus está comparando e está dizendo, é semelhante a um grão de mostarda. Jesus não está dizendo que a nossa fé, ela tem que ser dessa forma somente, que a nossa fé tem que ser pequena. Não, ele está sabendo que a sua fé é pequena. E um grão de mostarda também é pequeno. Então, ele está dando um exemplo para mim e um exemplo para você. Que um grão de mostarda, ele plantado, ele vai crescer. E ele vai ser uma árvorezinha. E se você estudar no Google, ela cresce até mais ou menos quase 1,5 metro. E ela gera vários grãos de mostardas. E todo grão, ele pode gerar uma árvore. Ou seja, a sua fé, ela pode ser pequena, mas se ela for, anote isso, se ela for plantada em ambientes que dê fruto, com certeza ela vai gerar mais fé na vida de pessoas. Ou seja, a fé que Deus quer que você tenha, possa ser ela, ou melhor dizendo, tem que ser ela semelhante a um grão, ou seja, um grão que dê frutos, um grão que dê sementes, um grão que cresça em ambientes que te façam crescer. É por isso que eu vou te ensinar nessa noite os tipos de fé que você precisa ter, e determinados tipos, porque esses determinados tipos é que a gente precisa entender como Deus quer trabalhar na nossa vida. Mas quando o Senhor Jesus nos ensina e traz essa mensagem, às vezes a gente acha que a gente vai orar e o monte vai ser transladado. A gente vai orar e o seu carro vai sair daqui da paralela do engarrafamento e vai chegar lá no escritório. Não tem nada a ver isso. Tem gente que imagina coisas que são fora da realidade. Deus não trabalha fora da realidade. Deus trabalha quando é algo impossível, mas para fazer o possível na sua vida. Ou seja, vou lhe ensinar rapidinho algumas coisas aqui, para depois eu começar a entrar na mensagem. Ainda não entrei, tá? Só estou passando o sabão. Uma coisa é certa, a fé, ela por mais que seja pequenininha, e Deus compara essa fé nossa com um grão, Ele não está dizendo que a sua fé é, mas a sua fé pode ser comparada com um grão de mostarda. Se você tiver uma fé, e essa fé você plantar ela em um ambiente que dê fruto, tenha certeza que coisas impossíveis vão acontecer na sua vida. Porque ele está dizendo no versículo, no final dele, que nada vos será impossível. Ou seja, toda vez que você plantar essa fé em algo que você acredita de fato, Deus, ele vai fazer o impossível na sua vida.
Você tem fé para receber coisas de Deus. Quando você recebe, passa momentos difíceis lá na frente e esquece aquilo que você recebeu. Não é esse tipo de fé que Deus quer. Deus quer uma fé permanente em você. Deus quer a fé viva em você. Presta atenção que quando eu falo de ambientes, eu falo no geral, em todo tipo de ambiente. Quando você conecta a sua fé com alguém que tem fé, a sua fé aumenta. Se você conectar a sua fé com pessoas que não têm fé, a sua fé diminui. A sua fé vai minguar. É a mesma coisa, quando você está em ambientes que não profetiza coisas sobre a sua vida, que vai ser para energizar você, para fazer você crescer e ser valorizado da forma que Deus te valoriza, porque independente da sua pequenez, Deus deu valor a você. Independente de você achar que você não é ninguém, Deus tem valor por você. Você tem um valor tão grande, tão especial, que esse valor foi pago pelo preço de sangue de Cristo. Então não tem ninguém, ser humano algum, que olhe para você e diga: você é insignificante, você não presta, você não tem valor. Esse tipo de gente é tipo de gente que não é para estar no seu ambiente. Você vai ter pessoas ao seu redor para te colocar para cima, e vai ter pessoas para te colocar para baixo. Você vai ter pessoas que você vai ficar com vontade de estar com ela todos os dias, e você vai ter pessoas que você vai dizer assim: poxa, essa pessoa só me humilha, essa pessoa só me coloca para baixo, essa pessoa só destrói minha autoestima. E aí você continua com essa pessoa, tentando ajudar essa pessoa, mas você vai chegar um momento que você vai estar com a sua fé tão minguada, que você vai se igualar a essa pessoa, e aí você vai ser igualzinho a ela. Você vai colocar as pessoas para baixo e vai humilhar as pessoas também, porque você não vai conseguir edificar ninguém, porque você não foi edificado. Então a sua semente tem que ser plantada em ambientes que edifica pessoas de fato, que fazem pessoas crescerem, que fazem pessoas fluírem, que fazem pessoas mudar destino, que fazem pessoas serem transformadas, que fazem pessoas olhar para você e te valorizar como você é, do jeito que você é, do jeito que você se veste, da forma que você é, da forma que Deus te chamou. O resto é o Espírito Santo que vai fazer, vai olhar para você e vai dizer: eu te amo tanto, porque Cristo me amou e Cristo me colocou amor no meu coração por você. Eu te amo em Cristo Jesus. Pessoas que vão olhar para você, que vai ver você triste e vai dizer assim: minha irmã, por que você está tão triste assim? Vamos orar para Deus alegrar o seu coração. Pessoas que vão andar com você, que vai chegar e vai ver para você e vai dizer assim: poxa, você está devendo alguma coisa, está precisando viajar. Irmandade de Cristo é isso. A irmã está precisando viajar, a minha irmã está precisando de uma semente. A mãe do esposo dela fez um quadro maravilhoso, desenhou. Você está vendo ali um leão ali, foi feito de dedo. Ali é uma arte, ali não é um quadro comprado e impresso, uma foto. Ali foi uma arte feita pela mãe dela, que deu de presente a ela, para ela viajar. Então assim, quando você semeia, você se compadece. Quando você se compadece nisso, você está mostrando para ela que: minha irmã, eu estou com você nessa jogada. A sua filhinha vai nascer, ou a sua neta vai nascer, e você vai estar lá. Se depender de mim, eu vou te ajudar para você estar lá. Isso é pessoas que querem ver a outra crescer. Então é com esse tipo de gente que eu tenho que estar plantando a minha semente, porque aí vai fluir milagre. Jesus, ele quer curar, fato. Jesus quer transformar, fato. Jesus quer salvar, fato. Todo mundo sabe que Jesus quer, e Jesus tem feito isso. Jesus não quer causar tragédia. É por isso que a sua fé não pode causar tragédia na vida de pessoas, porque se você quiser transportar montes, você vai causar tragédias, e a fé não é para causar tragédias. A fé é para causar milagre na vida de pessoas, para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho que usar a minha fé, entendendo que eu preciso me colocar no lugar do próximo, para fazer o próximo crescer, e eu também vou crescer. Porque se eu semeio na vida dele, ele também vai semear na vida dos outros. Aí ele assemelha você a um grão de mostarda. O grão de mostarda, quando é plantado em ambiente que vai gerar
tenha certeza que esse grão vira uma árvore. Você tem um potencial, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você tem um potencial de gerar na vida de outras pessoas. Você tem um potencial da multiplicação, porque você multiplica sementes. Você tem um potencial de plantar a sua fé em ambientes que sejam ambientes que te valorizem. Então nunca despreze você mesmo. Entenda que você é a pessoa que Deus escolheu para semear na vida de outras pessoas, para ser imagem e semelhança de Cristo, para ser um exemplo de Cristo nessa terra. Então não deixe ninguém desprezar isso em você. Toca no seu coração e diz assim: eu sou a menina dos olhos de Deus, foi Ele que me escolheu e ninguém pode tirar isso de mim. 3 tipos de fé, e a primeira fé que eu quero lhe ensinar é a fé que não precisa de garantia. Escuta isso: fé que não precisa de garantia. Quem crer no Senhor Jesus acredita que Ele faz. Eu, como homem, se eu for tomar um dinheiro emprestado aqui do meu amigo apóstolo Bernardo, por mais que ele seja crente, que eu sei que ele já sofreu com um monte de crente, e dizer para ele assim: varão, estou precisando de 100 mil reais. Até tenho, varão, mas qual é a garantia que eu vou receber? Por quê? Ele tem a obrigação de me dar? Não. E eu estou pedindo emprestado. Ele vai me pedir uma garantia, vai ou não vai? Se eu tiver a garantia para dar, ele pode me emprestar, como também pode dizer não para mim, e eu vou ter que amá-lo da mesma forma, sim ou não? Mas se ele me empresta, eu vou dar a ele uma garantia, para ele não perder o dinheiro dele, caso ele não pague. E ele vai aceitar a garantia. Aí ele aceita a garantia. Mas quando se trata de Cristo, a fé, ela tem que não precisar de garantia. Porque quando você está entendendo que Deus, Ele é o seu Senhor, você não precisa de mais nada. E aí quando Deus fala com você, você pede a Ele sinal, Ele não vai te dar. Deus está falando, vá. Você não precisa de garantia. Eu já fiz, eu já ordenei, eu já mandei. A palavra de Deus já nos ensina que nós temos que ter uma fé como um grão de mostarda, que nós temos que estar o quê? Se movendo. Porque um movimento faz com que Deus haja no impossível. Então se Ele já declarou sobre você, você tem que crer. Deus te disse que você ia ser abençoado, você será abençoado. Deus te disse que o seu casamento seria um casamento abençoado, o seu casamento será abençoado. Deus te disse que você será uma pessoa que vai dar frutos, que vai multiplicar, que vai ganhar nação, que vai ser um evangelista, um missionário, um pastor, um profeta. Não sei o que Deus te falou, mas uma coisa é certa: não precisa de garantia. Não precisa você estar toda hora querendo ouvir alguém falar com você. Não precisa você estar toda hora pegando a Bíblia e fazendo de um amuleto de fé e abrindo ela em um versículo e botando o dedinho para ver se Deus vai falar com você, porque Deus já falou. Quem crê em Deus, avante, vai avante. Quem crê em Deus, ele avança, ele não fica negócio de historinha fiada. Quando Deus falou comigo: meu filho, constrói uma igreja para mim aqui nessa avenida, eu não perguntei a ele, me deu um sinal. Eu disse: Senhor, tudo bem, estou indo fazer. Iniciei, o resto é com Ele. Porque quando Deus fala, Deus garante. Quem dá a garantia a mim e a você é Ele, que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quem garante é Ele, não é você que precisa de garantia. Você não precisa de nada, você só precisa crer. Então você precisa ter uma fé que não precise de garantia. Para com isso. Esse negócio de crente que fica tudo perguntando a Deus: Senhor, Senhor. Na hora que você vai comprar uma roupa, você compra a roupa do jeito que você quer. Na hora que você vai comprar um carro, quem escolhe a cor é você, quem escolhe o carro é você. Mas na hora que você vai fazer alguma coisa para Deus: Senhor, me dá um sinal. Está entendendo, gente? Qualquer coisa que você vai tomar uma decisão que envolve Deus, aí você fala: Senhor, me dá um sinal. Deus já falou, irmão.
Para com isso. E tanto sinal. O Senhor não vai enviar anjo lá de cima com asinha para mostrar a você que é anjo, que Ele está falando com você. Não, Ele pode fazer? Claro que Ele pode, mas não tem necessidade disso para você crer. A sua fé não precisa disso. A sua fé precisa somente acreditar que Ele é. Você não precisa de sinal. Você não precisa disso. Esquece esse negócio de toda hora, me dê um sinal. Se o Senhor fizer isso por mim, eu faço isso por você. Se o Senhor me der isso, eu faço isso. Você vai ficar esperando. Tem um monte de gente, eu já vi tanto crente, Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego para mim, o meu primeiro salário é o dízimo. Mentira, não dá. Quando recebe, vai pagar as contas que estavam atrasadas. Mas prometeu a Deus. Tudo que você prometeu a Deus, você não vai cumprir. Então é melhor você parar de prometer e começar a acreditar. E fazer o que tem que fazer. Não precisa de garantia, gente. Para de ficar dizendo, se hoje o dia clarear, e aí vem chuva e você não faz. Mas se hoje acontecer isso, eu vou e faço. Para com isso. Deus, Ele te ama, Ele já te deu. Você é galardoador, porque você busca Ele e a fé dEle presenteia você. Quando você tem fé, Ele te dá presente. Ele quer te abençoar. Ele veste os lírios dos campos. Ele alimenta os pássaros. Ele diz que o justo não mendigará o pão e nem sua descendência passará fome. A Bíblia diz que se você obedecer à voz de Deus atentamente, você vai frutificar. Então não tem esse negócio, faça. O que é que eu preciso fazer, pastor? É obedecer. Porque se eu obedeço, tudo dá certo. Mas se eu não obedeço, aí eu vou ficar precisando de garantia. E garantia, papá, escuta isso, não vai ter não, viu? Esqueça esse negócio de garantia, porque Deus sabe que você não vai pagar. Quando a Bíblia fala que é melhor você não voltar do que voltar e não cumprir, a Bíblia está falando, olha, eu te conheço. Vai ter coisas que você vai falar para mim e você não vai cumprir. E não adianta você ficar querendo fazer barganha com Deus. Deus já lhe deu. Então tome a posse, creia e faça para Deus. Deus não vai ficar falando para vir para você, me obedeça. A palavra já diz, acabou. Deus não vai ficar falando para deixa disso. Olha, para com isso, para de praticar isso, a palavra já falou. Deus não vai ficar falando para você, você precisa mudar. Não, Deus já falou com você, irmão. Aí você fica querendo um sinal. Fica achando, vai achar o sinal. Você precisa ter uma fé que não precisa de garantia. E hoje eu quero profetizar na sua vida que você nunca mais vai pedir a Deus garantia. Você a partir de hoje vai sair daqui hoje determinado a ter uma fé viva e uma fé eficaz no Senhor, que não vai precisar mais de sinal algum e vai tomar decisões que vai ser umas decisões que vai ser fundamental para o seu futuro com Cristo. Você tem que ser um homem e mulher determinada. Para com esse negócio de sinal em nome de Jesus. Diga, eu vou parar, pastor. Não falou não? Fala aí que eu quero ouvir. Oh, glória. Deus falou com uma pessoa em nome de Jesus. O segundo outro tipo de fé que você precisa ter é a fé que realiza. E essa fé é excelente. Porque a fé que realiza, gente, é a fé que você toma atitude, e quando você toma essa atitude, você vê as coisas fluir. Não é uma fé como Pedro tinha, e Pedro chega ali para Jesus e diz, Senhor, o Senhor está andando sobre as águas? Deixa eu andar também. E aí ele vai e pisa na água, daqui a pouco ele afunda. Essa não é a fé que realiza. A fé que realiza é a fé tipo de Noé, que Noé acreditou, ficou sobre as águas e viveu ali 40 dias até o dilúvio passar e realizou a terra onde Deus queria colocar ele.
realizou o que Deus prometeu. Ele foi e fez. Quem acredita na fé que realiza, as atitudes são totalmente diferentes. Aplica isso em mim, pastor. Eu vou aplicar aqui. Escute isso. Se Deus falou que a empresa vai ser grande, abra a empresa. Eu estou falando de voz que Deus fala com você. Não vozes qualquer. Estou falando voz de Deus, tá? Porque eu sei que Deus fala comigo. E eu também sei que Deus fala com você. Ou por intermédio de sonho, ou por intermédio da voz audível, ou por intermédio de paz que excede quando você toma uma decisão e você recebe aquela paz, com aquela paz, aquela sede de dizer eu vou fazer porque vai dar certo. Eu sinto no meu coração que eu vou fazer e vai dar certo porque você tem uma paz ali que excede todo entendimento. Então Deus fala com você de várias formas. Se Deus falou que a sua empresa vai dar certo, vai dar certo. Por que você está pensando que não vai dar? Você tem que usar a fé que realiza sonho. Eu vou abrir o meu negócio porque Deus falou. Deus falou que é para eu sair do emprego. Deus falou, tá? Não é pastor falando, viu? Em nome de Jesus. Deus falou que é para eu sair do emprego e eu vou ser empresário. Eu vou sair do emprego e vou investir todos os meus esforços na empresa, porque Deus falou comigo e eu sei que eu vou ser sustentado por mim mesmo. Não vou depender de ninguém. Deus falou, vai lá e realiza. Deus falou que você vai casar, compra aliança, meu irmão. Não fica esperando a casa chegar, não fica esperando o dinheiro chegar, não fica esperando as coisas acontecer. Compra a aliança, mete no dedo da mulher, varão, e assume a responsabilidade. Casa, trem. Ah, mas é porque eu tenho que celebrar a festa. Para com isso, celebra depois. Quando o dinheiro chegar. Enquanto o dinheiro não chegou, casa. É melhor do que viver abrasando. É ou não é? Aí a pessoa fica ali tomando toda hora, esperando as coisas acontecer para ela tomar decisões. E não toma decisões. Deus falou que ia lhe dar um carro, vai lá e compra. Pastor, não tem dinheiro, financia em 100 vezes. Porque eu tenho certeza que se Deus falou antes dos 100 meses que você parcelou, não sei nem se mais tem parcela assim de 100 meses, eu acho que não, 60, né? Não sei nem, não sei mais. Mas assim, antes que Deus falou o prazo que você colocou lá, e você pegou seu carro, em 10, às vezes em 2 meses, Deus quita. Porque Deus falou. Quando Deus falou para mim, eu não contei conversa, eu fui lá no banco, baixei o empréstimo de 400 mil e disse, vou iniciar a obra. Porque Deus falou, se Deus falou, o dinheiro vai chegar. Se não chegou agora, eu vou iniciar no meu tempo. Estou indo, viu, Jesus? Venha comigo, cola comigo. Jesus, estou colado. Vai na fé, e eu estou aqui. Estou caminhando e Jesus está caminhando. Com 2, 3 meses, quita. Ah, parcelei em 36, quitei em 2 meses. Deus falou, vai cumprir. Esses dias eu estava precisando de 10 mil reais. Eu disse, amor, tu tem 10 mil aí? Eu disse, meu filho, você está brincando, né? Ô filha, 10 conto. Não, pede a minha mãe. Eu disse, não, pede nada a ninguém. Pede a ninguém. Tudo minha mãe, coitada da mãe. Pede a ninguém. Vamos crer que Deus vai prover. Eu já conheço que Deus é da última hora. Deus nunca é no tempo nosso. Esquece isso. Deus é da última hora, viu, gente? Deus nunca faz no nosso tempo, só faz na hora dele. E é na última hora, quando você já perdeu o suspiro. E aí ele chega, ressuscita. Deus só age assim, no impor. Aí, beleza. Quarta-feira, o culto ia começar. Eu disse, Jesus, preciso de 10 mil para pagar as contas. Descansei, entreguei na mãe de Deus. Quando deu 5 e pouca, meu telefone tocou. Aí meu sócio falou, um cliente depositou o dinheiro na conta aqui, como é que a gente faz? Eu disse, filho, manda o que é meu em nome de Jesus. Quanto foi? 10.300. Eu digo, não foi. Ele disse, foi, varão, já fiz a conta. Eu disse, não foi, abençoado. Faz de novo, você errou na conta. Aí ele não entendeu nada. Eu disse, maluco, peraí que eu faço de novo. Aí ele foi comigo no telefone fazendo. Eu disse, pode fazer. Aí não dava 10.300. Dava 11.370.
Aí ele disse, está errado mesmo, é 11,370. Eu digo, agora eu entendi, porque eu preciso de 10. Se eu ganhar 10, eu vou ter que dar 1 a Deus, vai ficar 9. Então se eu preciso de 10, eu tenho que ganhar 11, para dar 1 a Deus, ficar 11. Vou ficar o 10, é assim ou não é? Aí eu disse, Deus é fiel. Aí cheguei na cozinha, peguei e mostrei para aqui a filha. Olha como Deus faz. Chega na última hora. Aí ela, meu Deus, misericórdia, Jesus, me dá uma fé dessa. Porque a gente precisa acreditar que Deus está com a gente. Se Deus mandou, meu irmão, vai lá e compra. Ah, mas tem um boleto, meu irmão. Eu vou lhe ensinar outra fé já já. Porque se Deus falou com você, vai acontecer, não tem jeito. Deus vai fazer. Deus falou que vai me dar uma casa. Deus estou falando pelo amor de Jesus Cristo. Deus falou, viu? Não é aqueles falsos profetas lá, dizendo um monte de coisa, você achando que o negócio vai chegar para você. Não faz não. Espera Deus falar, em nome de Jesus. Não julga também o profeta não, porque o profeta não é para ser julgado. É para ser julgado o Espírito que está falando com ele. Então você faz prova de Deus, vê se o Espírito é de Deus ou se não é. Se Deus não falar nada, aí você está fazendo prova da profecia, tá bom, gente? Então você fica ligado. Mas se Deus falar, meu irmão, vai lá e compra. E aí eu me lembro que no momento de Covid eu passei dificuldade, eu tive que vender isso, vender aquilo outro, vender não sei o quê. Tome-lhe vender, graças a Deus que eu tinha para vender. Porque se não tivesse já era. É assim ou não é? E aí eu precisava comprar um apartamento. Aí eu estava cansado de ficar pagando aluguel. Eu vou ficar pagando aluguel não, chega, bora filha, comprar um apartamento. E aí, amor, como é que a gente vai comprar? Financiar 100%, oh glória, aleluia. Vamos financiar. Financiou. E para botar uns móveis, fique na sua que a gente vai financiar também. E aí eu fui lá para a Cruz das Almas, onde eu tenho um relacionamento, que eu não sou besta. Parcela para mim, parcelo. Eu digo, vamos lá, parcela. E tome parcelar. E parcela de lá, parcela de cá. E quanto é a prestação? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Porque se Deus falou, não quero saber. O problema é que você fica querendo saber. Quando você sabe, você surta. Então não fique surtado, gente. Para de querer surtar. E aí eu fiz. E aí eu fui para cima. Fui para a guerra. Deus falou. E aí eu botei um propósito no meu coração. Eu disse, Senhor, eu não quero virar o ano de 2022 com dívida. Eu sei que o Senhor falou comigo, eu vou vencer, meu Pai. Eu quero entrar o 2023 sem dever nada. Mesmo que eu não tenha R$1, mas eu não quero levar dívida para 2023 não, viu? Pense no homem que eu odeio a dever, sou eu. Mas quando Deus fala, meu irmão, eu saio devendo. Não tem jeito. Aí, 2023, chegando no finalzinho de dezembro, eu fechei aquele contratinho, que vem aquela entrada, hein meu apóstolo? Que vem aquela entrada gorda. E aí eu disse, agora chegou a hora, bora fazer a divisão aqui, benção, dá o que é meu. Aí ele olhou para mim assim, você vai fazer o quê? Eu disse, vou quitar todas as minhas dívidas. Você é maluco, rapaz? Eu disse, vou quitar tudo. Espera aí, para que essa agonia, que não sei o quê, calma, tem dinheiro para receber na rua, vai pagando. Meu filho, eu trabalho com quitação, não trabalho com dívida. Hoje, eu fui um exemplo dele, tudo ele quer pagar em dia, porque antigamente só pagava atrasado. E aí ele viu que pagar as coisas é melhor do que você ficar devendo. E aí eu, graças a Deus, quitei o meu apartamento. Gente, se Deus falar, vai lá e faz. Deus falando. Você só sofre porque você deixa de acreditar. Se Deus falou que Ele vai abençoar a sua empresa, vai abençoar. Pode ser não estar vendo um cliente, vai chegar o tempo de Deus que Deus vai encher de clientes. Se Deus falou que o seu casamento vai dar certo, continua lutando, porque o seu casamento vai dar certo e você vai glorificar o nome de Jesus, os dois juntos aqui dizendo, Senhor, obrigado porque minha família hoje serve ao Senhor. Se Deus falou que os seus filhos não iriam se perder, Deus falou, fica tranquilo, porque Deus, você vai realizar isso, vai acontecer na sua casa, seus filhos vão estar aqui servindo ao Senhor. Se Deus falou que você ia ganhar o seu carro, que você ia comprar a sua casa, Deus fala, Deus garante, gente. Não tenha medo. Deus falou, vai dar certo. Se Deus falou que você não vai passar necessidade, você está achando que você vai passar,
Não vai passar, não. Essa palavra foi do diabo na sua mente. Repreende ela em nome de Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer, porque Deus vai chegar no momento certo para abençoar a sua vida. Agora tem uma coisa, a terceira fé é a fé do descanso, e aí que é o problema, porque ninguém quer ficar no Salmo 40. Quando o Salmo 40 a gente disse aquele negócio dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. A paciência, ela tem limite. Você começa a dizer isso na sua mente: Senhor, eu estou sem paciência já, eu já não aguento mais, é tanto sofrimento, meu Deus, como é que para esse, Senhor? O que é isso? Eu tenho feito tudo certinho. Não tem feito. Vou lhe provar que você não tem feito, porque Deus só age quando a gente descansa. Quando você está preocupado com o boleto não, ele vence, ele gera juros, você não consegue pagar, você entra em dívida sobre dívida, toma mais empréstimo para dever, para pagar uma coisa, para ficar devendo outra, e você continua se embolando, porque você está preocupado, está querendo resolver do seu jeito, e não é do seu jeito. Você precisa descansar em Deus. Vou cruzar os braços? Claro que não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa somente descansar. Existe fé na nossa vida, que em meio à turbulência que tiver, em meio ao vento, ao temporal que tiver, em meio ao dilúvio que tiver, olha a fé de Noé, gente. A fé de Noé era uma fé totalmente pautada em Deus. Ele estava na arca, descansando, esperando o tempo das águas se escoarem e tocar na terra, e existir terra novamente. Ele não sabia a hora, nem o dia, nem o tempo. Ele estava descansando no Deus que falou ele que salvaria ele e a casa dele, e faria uma nova terra. Essa é a fé que a gente precisa, a fé do descansar. Eu preciso descansar no Senhor, porque quando eu descanso no Senhor, eu entendo que tudo está no controle dele, e que se eu estou passando por certas situações difíceis, ou eu causei, ou as coisas aconteceram a esse ponto, e vai chegar um momento que eu não tenho força para resolver, e eu sei que Deus é Pai, Deus vai chegar e vai te resolver por você. Então você precisa relaxar, descansa, cara. Para de ficar angustiado. Tem gente que se irrita com tudo, e se não tiver alguma coisa, ela se irrita com alguma coisa que ela cria. Tem gente que gosta de ficar angustiado, sofrendo, perdendo noite. E quando você tem uma fé que descansa, você pode ter dívida, você pode estar com a empresa sem cliente nenhum, você pode estar com um casamento a pique, e você deita e dorme, porque você confia no Senhor, e você sabe que o Senhor está com você, e o que Ele falou, Ele vela para cumprir. Por quê? Tá bom. Porque Ele vela para cumprir a palavra dEle. Tudo que Deus fala a mim e a você, vai acontecer. Mas eu preciso descansar, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus. A Bíblia diz que a gente acelera os tempos, e a gente gosta de acelerar. Mas quando Deus, Ele fala do tempo, Ele fala que o tempo para Ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí você fica surtada, porque você começa a pensar: poxa, se Deus falou 1000 anos, meu Deus do céu, um ano para mim já é um tempo longo danado, é porque você está no tempo da terra, e Deus não, está no tempo dEle. A velocidade do tempo de Deus, meu irmão, é na hora certa. A nossa é quando a gente quer. Então Deus só vai fazer as coisas na hora certa, quando você estiver pronto para receber. Entenda o seguinte, que tudo que Deus falou com você, você vai precisar treinar, você vai precisar se preparar, você vai precisar se dedicar, se esforçar, porque na hora que chegar, você está pronto. Tem pessoas que se ganhar R$1 milhão hoje se perde, mas tem pessoas que se ganhar R$100 milhões nunca se perde. Tem pessoas que não tem nada, e na hora que tem alguma coisa já se acha. Por quê? Porque não tem equilíbrio emocional, e acha que é alguma coisa. Não é. Quem é Deus. Você é dependente dEle, e você precisa descansar, porque quando você descansa, você está mostrando para Ele que eu confio no Senhor. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como
o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Diga a teu irmão: descansa. Descansa no Senhor. Aquela mensagem de Daniel já estava orando antes de Nabucodonosor dar o decreto, não foi? Mas quando lançou o decreto, ele continuou orando ainda. E o Senhor disse: olha, eu ouço a sua palavra, a sua voz. Não temas, eu sou contigo. Aquela palavra de Deus não evitou Daniel ir para a cova dos leões. Ele foi para a cova, mas Deus entrou na cova com ele. Deus falou com você e você está vivendo isso. Está vivendo essa dificuldade, está vivendo esse problema. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus está com você nesse negócio. E Ele está olhando para você: calma, ainda não chegou o meu tempo, ainda não chegou a minha hora de agir, ainda não chegou o momento impossível. E eu estou esperando o impossível chegar para eu agir por você, para mostrar para você que eu não te abandono, que eu não te largo, que eu não te deixo, que eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não quero de forma alguma perder você, mas eu preciso ensinar você a fé que eu quero que você tenha. E essa fé não é uma fé pequena, é uma fé como um grão de mostarda, uma fé que vai crescer, é uma fé que vai gerar frutos, é uma fé que vai transbordar na vida dos outros. Eu preciso que você entenda que eu não quero só abençoar você, eu quero usar você para abençoar outras pessoas, outras vidas. Eu quero usar você nessa terra, porque eu preciso de uma voz que fale por mim, de um coração humano. Eu preciso de gente, eu não posso mandar anjo, porque o anjo vai querer logo matar. Então eu preciso de você. É você que vai salvar a sua casa, é você que vai salvar o seu filho, é você que vai salvar a sua família, é você que vai salvar os seus vizinhos, é você que vai salvar a sua parentela. Você é a voz profética que Deus quer usar, e para isso Ele precisa te ensinar a ter uma fé que não precisa de garantia, a ter uma fé que realiza sonho, e a ter uma fé que descansa nele. Porque como é que as pessoas vão conversar com você se você não tem isso? Você vai oferecer desequilíbrio emocional, você vai oferecer um Deus que não realiza, um Deus que não fala, um Deus que não tem boca, um Deus que não tem ouvido, um Deus que é de pedra, um Deus que não age, um Deus que não ressuscita, um Deus que não cura. E Ele é a cura, Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem palavra de vida, e a Bíblia diz que a palavra dele se renova todos os dias, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o que você está ouvindo hoje é uma fé que você está colocando no seu coração, para que essa fé multiplique na vida dos outros. Deus não quer que cause o impossível. Senhor, faz isso aqui, transforma esse monte. Deus não quer tirar o problema de você. Deus quer mostrar a você que você tem potencial para conviver com o problema. Deus quer mostrar a você que você tem potencial para vencer em meio a essa circunstância difícil. Deus quer mostrar para você que você é valente, é guerreira, é guerreiro. Deus quer mostrar para você que você é capaz. Você precisa de uma fé que materialize. E essa fé, para materializar, vai depender mais de você do que de Deus. Eu preciso viver experiências novas com Deus. E Deus, Ele vai fazer você viver experiências novas, mas para isso você precisa colocar uma fé em ação, uma fé em movimento, uma fé que faz as coisas por Deus, porque quando você se move para Ele, Ele se move por você. É engraçado que quando você faz algo para Deus, a Bíblia diz: quando você bate, abrir-se-vos-á, quando você pede, recebe, a Bíblia fala só de trocas. E a única forma que eu desagrado a Deus é quando eu perco a fé. Falar de fé é tão simples, mas viver a fé é surreal, gente.
quando você vive da fé. Eu já quis tanto viver com a certeza que eu tenho para receber tal recurso. Já quis tanto viver assim. E Senhor, eu preciso viver de uma forma que eu não tenha mais que ficar me esforçando toda hora para fazer o recurso vir, Senhor. É como se a gente nadasse e não enxergasse o final, a terra. Mas no meio disso vem aquelas pedrinhas que a gente pega ar, e aí a gente volta a nadar de novo, e a gente fica ali nadando. E se a gente parar, a gente afunda e morre. E aí Deus fala comigo e vai falar com você agora. Meu filho, eu não gosto de gente paralisada. Eu não gosto de gente que fica parada, estacionada. Eu gosto de gente que se movimenta. Eu gosto de gente que se move. Em meio ao nada está se movendo. Em meio a não enxergar nada está se movendo. Em meio a circunstâncias difíceis está se movendo. Em meio a ser escravo está se movendo. Olha para Gideão, eu disse, estou olhando o Senhor. E o Senhor está mostrando, olha, Gideão, ele estava se movendo. Ele estava malhando trigo no meio do lagar. E eu fui lá e usei Gideão para libertar o meu povo, porque ele estava se movendo. Olha para Moisés, Moisés não estava parado. Por mais que ele estava se convivendo no Egito, mas na hora que um hebreu estava sofrendo, ele vai lá e se move em defesa de um hebreu, defesa do meu povo. Toda vez que você se mover em defesa de pessoas que são certas, que são honestas, que são direitas, tenha certeza que Deus vai retribuir você e vai usar você para se mover mais ainda. Então entenda o seguinte: quando Deus te levanta, Deus não te levanta para mostrar você, para você ficar parado, não. Deus vai cobrar mais de você. Então você vai ter que fazer mais, porque quanto mais você faz, mais Deus é com você. Davi estava o quê? Se movendo. Enquanto os irmãos estavam lá esperando a janta, a comida, porque o profeta ia lá, ele estava lá o quê? No pasto. Aí Deus falou, não é esses cabras não. Esses caras querem tudo prontinho na mão. Quem quer prontinho na mão, não tem capacidade de andar comigo. Eu posso até usar para ser um soldado valente, mas eu não tenho como colocar ele na frente. Entenda o seguinte: Deus só vai colocar você em destaque quando você está se movendo enquanto ninguém está vendo. Não se mova para as pessoas só verem você se mover e você receber aplauso. Se mova enquanto ninguém está vendo. Você tem que se mover dentro de casa, você tem que se mover no seu trabalho, você tem que se mover na rua, você tem que se mover em todos os ambientes, porque a semente ela cresce para o fundo, ninguém vê ela. A raiz vai lá no fundo buscar água. Quando ela encontra água, ela começa a gerar árvore para fora. Então entenda o seguinte: primeiro ela cresce para baixo e depois aparece por fora. Quando você aparecer, você tem estrutura suficiente para ninguém te derrubar. Vai ter pessoas que vão tentar te paralisar. Vai ter pessoas que vão tentar denegrir a sua fé, denegrir a sua imagem, destruir você, dar palavras negativas, mostrar para você que você não tem potencial, que você não é capaz, mas você tem. E aí quando você não tem uma fé que não precisa de garantia, uma fé que realize, uma fé que descansa, você começa a se abalar porque as pessoas estão falando para você que você não tem mais potencial. Escuta isso que eu vou lhe dizer agora. Não escute pessoas que te colocam para baixo, que diz que você não tem valor, que diz que você não é capaz. Não escute pessoas que diz que você é feio, que você é feia, porque você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você só está sem dinheiro para ficar bonitinha e fazer aquela chaparia voltar ao lugar e tirar a barriga de bucho. Mas quando chegar o dinheiro, a cirurgia vem, o corte vem, e aí volta tudo para o lugar. Glorifica o nome de Deus pela barriga, meu irmão. Não escute ninguém olhar para a sua cara e dizer que você não presta, que você não tem valor. O problema é que você dá ouvido para as coisas negativas. E quando você dá ouvido para as coisas negativas, sabe o que acontece? Você se entristece. E quando você se entristece, quem está sendo glorificado? O diabo. Porque o diabo está trabalhando o tempo todo para tirar a sua fé.
O diabo está trabalhando o tempo todo para te desanimar. O diabo está trabalhando o tempo todo para te esfriar. E quando ele consegue, ele sabe que você vai ficar fraco e ele vai tomar você como a serva dele e o servo dele. Deus, Ele tem uma palavra que não traz para você crendice. Fé não é crendice, gente. Fé não é amuleto. Escuta isso aqui. Fé não é amuleto de troca. Se você fizer isso aqui, der 50, der 100, der 200, Deus vai fazer isso. Não, Ele pode até fazer, mas Ele vai fazer na hora que Ele quer. Porque quando você pensar em troca, Ele não faz. Mas quando você pensar em amor, Ele faz. Então Ele não é amuleto de troca. A fé que implantam na sua mente dessa forma de trocar, não existe. Não é esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. Deus quer uma fé que você dê ouvido. E ouvido ao quê? A palavra dele. A palavra dele é a única forma de você ter fé viva. Porque a palavra dele sempre vai te colocar para cima. Pessoas que têm a palavra dele e que têm ele, sempre vai te colocar para cima. E nós estamos no mundo natural, tá? Nós vamos espiritualizar agora. Nós temos que ter inteligência emocional. Porque a gente precisa saber com que a gente se conecta. Pelo amor de Deus, gente. Se afasta de gente ruim. Ah, pastor, mas eu tenho que ganhar ela para Jesus. Não. Ela está somando com você, está crescendo com você? Ou está diminuindo você? Pesa na balança. Se estiver afastando você de Deus, é melhor que você se afaste dela agora, se prepare, fique pronta, ou pronto, e depois você volta lá e alcança aquela vida. Porque se você não estiver pronto, você não tem que fazer. Você precisa estar pronto. A fé que Deus quer introduzir em você é a fé da preparação. Por quê? Porque os discípulos, eles se prepararam 3 dias, 30, foram 3 anos se preparando com Jesus, com o Mestre, com o Senhor. Separado com Jesus, largaram casa, largaram filho, largaram irmão, largaram tudo e foram ter com Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus. E isso fez com que a fé deles aumentasse, porque eles viam os milagres, eles viam as pessoas sendo libertas, eles viam as pessoas sendo transformadas, eles viam Jesus libertando prostituta, eles viam Jesus ressuscitando morto, eles viam Jesus curando cego, surdo, mudo, paralítico, eles viam Jesus fazendo tudo aquilo. Mas aquilo não sustentou eles enquanto eles não tiveram o Espírito Santo. Escuta isso, para eu finalizar agora. Para você ter uma fé viva, sozinho, você não consegue. Você precisa conectar ela ao Espírito Santo. Você precisa do Espírito de Deus. E é por isso que você precisa ter uma decisão que é fundamental para você vencer na vida. Todos os dias você tem que estar com esse Espírito Santo. Porque só Ele pode sustentar você na fé. A fé é dada por Ele. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam. Ou seja, para você entender que aquilo que você não vê pode chegar na sua vida, só por intermédio do Espírito Santo. Não tem outro que leve você a entender isso. Os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, Pedro foi o primeiro, aquele que negou, aquele que foi ignorante, aquele que puxou a espada para Malco, aquele que perturbou, né? Ainda foi usado pelo diabo para falar com Jesus. E Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Aquele carinha foi aquele que levantou, cheio do Espírito Santo, e disse: vocês precisam ouvir isso. Aquele homem que vocês crucificaram, ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele está no nosso meio aqui.
está entre nós. Ele era o Messias que havia de vir, ele veio. Vocês não conheceram ele, mas eu quero mostrar ele para vocês, entendam isso. E aí o povo está entendendo na mesma linguagem, estão ficando admirados, e estão vendo aquilo, e Pedro com autoridade falando, a ponto de 3.000 almas se decidirem para Jesus. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está em você, pessoas se convencem, pessoas se rendem, pessoas olham para você e dizem, verdadeiramente ele é uma serva de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, não está brincando não, é sério o negócio, eu quero esse Deus dela, eu quero esse Deus dele, porque o Espírito Santo está. O Espírito Santo está. Então, quando é que minhas coisas vão dar certo, pastor? Quando eu conecto a minha fé ao Espírito Santo. A sua fé sozinha é morta, mas a sua fé plantada no Espírito, ela gera vida. E é uma vida que não é dada por qualquer pessoa. É uma vida que ninguém pode destruir, que ninguém pode matar. O Espírito Santo é vida. E a Bíblia diz que ele sempre estava em movimento. Desde a criação do mundo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e era vazia, mas o Espírito se movia sobre as águas. O Espírito Santo se moverá na sua casa, quando você der legalidade para ele, quando você viver a palavra, quando você obedecer a palavra, quando você tiver uma fé que não precisa de garantia, não precisa de sinal, precisa de obediência, quando você fizer uma fé que realiza, quando você tiver uma fé que você crê e acredita que Deus vai realizar de fato, mas precisa de você, precisa que você creia, precisa que você faça, precisa que você faça o possível para ele agir no impossível. Se você não fizer o possível, não tem como acontecer o impossível. Não é aqui história de carochinha, gente, que vai estalar o de dedo e aqui você vai pegar, passar a mão na lâmpada e dizer assim, olha, Aladim, me diga aí o pedido que eu preciso, e Aladim vai dizer para você, pede 3 que eu vou lhe dar. Deus não é Aladim. Deus precisa que você faça o possível. Mulheres, sejam mulheres de Deus no seu lar. Homens, sejam homens de Deus no seu lar. Seja homem de Deus no trabalho, seja homem de Deus por onde você passar, seja mulher de Deus por onde você passar. Eu tenho certeza que se você for imagem e semelhança de Cristo, for ter o Espírito Santo dentro de você, tenho certeza que as coisas vão funcionar na sua vida. Só o Espírito Santo pode operar, efetuar, convencer, edificar, exortar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você falando, não é você falando e não vivendo. Você pode até falar, mas antes você vai ter que viver, porque a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, se for exemplo, eu topo, se não for, não topo. Líderes, todo líder que se diz líder, ele tem que ser exemplo. Porque se ele for exemplo, ele vai falar, a pessoa vai olhar para ele, mas ele fala, não pratica. Ele fala, não faz. Ela vai até um tempo admirar você, até um tempo vai querer andar com você, vai olhar para você, beleza, tudo bem. Mas espera aí, tem alguma coisa errada. Tudo que ele fala, tudo que ela fala, não faz. Estou fora disso. As pessoas vão olhar para você e vai olhar para você, vai querer ver Cristo em você. E vai depender de você, crentinho. Santinha, santinho, é você. Você precisa crer naquilo que você fala, viver aquilo que você fala. Você precisa disso. Por isso que Jesus estava falando, é semelhante como um grão de mostarda. A sua fé é pequena, semelhante. Se você tiver esse tipo de fé, eu vou fazer o impossível ser realizado na sua vida. É essa fé que Deus quer que você tenha. Uma fé que gere o impossível. Uma fé que abra a porta onde não tem porta. Uma fé que faça você passar de pés enxutos diante de um mar aberto. Uma fé que faça você olhar e ver o manifestar, o operar, o efetuar do Deus vivo na sua vida e na vida de outrem. É isso que Deus quer com você. E debaixo dessa palavra, eu quero que você saia daqui hoje cheio de fé,
acreditando que Deus é com você, independente do que você está fazendo hoje. Mas você precisa tomar uma decisão forte mesmo, como um homem de verdade, como um guerreiro, como uma pessoa que se movimenta, e declarar que a partir de hoje você vai observar a palavra de Deus de uma forma diferente, não observando o irmão que está do lado, mas observando você mesmo. O que eu preciso mudar? Fulano tem que mudar, fulano tem que mudar, fulano está fulano, esquece isso, gente. E você? Salva a sua vida primeiro. A salvação precisa chegar para você primeiro. Quando a salvação chega para você, você consegue salvar alguém. Você já viu pessoa ferida curar alguém? Ela só vai ferir, mas uma pessoa curada consegue curar. É por isso que você tem que ser inteligente. Você tem que ser uma pessoa inteligente, mas a sua inteligência não pode ser aquela inteligência passageira, é uma inteligência eterna. Eu vi um podcast, e o pastor ele falava assim, foi Tiago Brunet, e ele disse uma coisa que marcou. Ele disse: as pessoas gostam de ter sabedoria, e acham que a sabedoria é algo irrelevante, qualquer coisa, sabedoria, eu tenho sabedoria. Gente, quem tem sabedoria não entra em problema. Quem tem sabedoria evita o problema. Quem tem conhecimento, eu vejo um monte de gente cheia de conhecimento entrando em problema. Mas quem tem a sabedoria divina já vê que é laço, já chuta. Não entra não, irmão. Então você tem que ter sabedoria de Deus para saber o que você pode e o que você não. Você só entra em problema para você se arrebentar. Então está faltando sabedoria ainda. E a Bíblia fala que o princípio de tudo, do temor ao Senhor, da sabedoria, é o temor a Ele. Se eu não tenho temor a Deus, eu não tenho temor à minha mulher, não tenho temor, você não tem temor ao marido, você não tem temor a ninguém. Você vai falhar o tempo todo, porque você foi criado do pecado, e você precisa temer a Deus, e você precisa ter essa sabedoria, para temer a Deus, e vencer as guerras da vida. Então que Deus em Cristo abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe sua casa, abençoe sua família, que você possa ter uma fé para realizar, uma fé que não precise de garantia, e uma fé para descansar. Durma hoje, mas durma bem, durma sem medicamento, durma sem nada, descanse no Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso descansar em Ti, meu Pai. Tem tanto tempo que eu tomo remédio para dormir, tem tanto tempo que eu tomo gotinha de melatonina, e quando a melatonina não faz efeito, eu tomo aquele clonazepam, Josepam, Rivotril. Tem tanto tempo que eu tomo um monte de coisa, eu tomo chá de, como é, não é que é chá de camomila, mas não sei o que, Senhor, para me ajudar. Aí eu dobro a dosagem do chá, e aí boto mais alguma coisa. Gente, isso é sério. Você precisa descansar, cara. Esquece o problema de ontem. Vamos viver o agora, e o amanhã Deus pertence. Descansa. Senhor, eu quero descansar nos teus braços. Você tem que estar seguro nos braços de Deus. Quando você está seguro nos braços dele, você está escondido na sombra do Onipotente. Aí o Salmo 91 começa a materializar na sua vida. E aí você vai entender que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E aí você vai entender e vai dizer: direi ao meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é meu escudo, Ele é o meu amado, Ele é tudo para mim. Você vai começar a fazer declarações para Deus. E quando você faz essas declarações para Ele, e aí você começa a entender quem é Deus de fato. Eu estava falando com os meninos, e eu vou falar isso aqui em público, tá? Que eu não tenho um negócio de vergonha nem nada disso. Com os levitas ali numa reunião, ensinando a eles a ministração. E hoje pela primeira vez, eu senti a presença de Deus.
no louvor da igreja. Pela primeira vez eu senti a presença. Eu não estava sentindo, já estava me incomodando. E pela primeira vez eu senti Deus aqui. E quando eu ajoelhei, eu falei assim: Senhor, eu te amo tanto, Pai. E se o Senhor não estiver nessa igreja aqui, por mais que ela esteja bonitinha, aparente aos olhos dos homens, eu vou cair fora desse lugar. Eu vou cair fora daqui, Pai. Porque eu não quero vaidade para meu coração, eu não quero beleza, eu não quero nada, eu quero a Tua presença. E aí eu comecei a falar: Senhor, eu te amo, eu te amo. E Deus me abraçou ali e disse: meu filho, calma, eu estou aqui. E aí o louvor começou a tocar, e eu olhei para a Carol quando ela estava ministrando o louvor, os meninos todos entoados, o ritmo batendo, tudo legalzinho, tudo fluindo. Olhei para a igreja estava na adoração verdadeira, e eu disse: Senhor, estar aqui, obrigado. Eu preciso ver Deus comigo todos os dias, gente. Se eu não ver Deus na minha vida, eu caio fora, eu saio, eu recuo. Eu estou igual a Moisés: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Não quero anjo, eu não quero arcanjo, não quero querubim, não quero semideus, não quero profeta, não quero nada disso. Eu quero o Senhor. Porque eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor garante. Quando o Senhor fala, o Senhor faz.